Filipenses 4:10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber alguma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo de que preciso. E mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus nosso Pai, para todo o sempre. Amém. E Paulo assina a carta nos últimos 3 versículos. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandaram lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Meus irmãos, nós finalizamos então a carta aos Filipenses nessa noite falando sobre o poder e a promessa de Deus como fontes de provisão. O poder de Deus, Ele pode todas as coisas. As promessas de Deus, a sua fidelidade, são a base para que a gente então alcance o contentamento. A palavra dessa noite ela tem como centro essa questão do contentamento ou a satisfação na graça do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele conclui a sua carta voltando a falar com os seus irmãos de Tessalônica no verso 10, manifestando o tema geral da carta, que é a alegria. Por essa carta nós vimos várias vezes o apóstolo Paulo expressando a sua alegria e a sua gratidão. No verso 10 Paulo diz que está alegre porque eles voltaram a contribuir. Os irmãos lembram que o Epafrodito, que apareceu lá no versículo 18, ele foi enviado pela igreja de Filipos até Roma, onde Paulo estava preso, para entregar a Paulo ofertas, algo que ele estava precisando para a sua manutenção. Então Paulo está agradecendo aqueles irmãos e diz que eles não fizeram antes porque não houve oportunidade de poder enviar esse suprimento. Naquela época não tinha Pix, não tinha conta bancária, não tinha como fazer um TED ou um DOC. Naquela época era entregado em loco, em mãos. Então o Epafrodito teve que viajar até Roma para poder chegar lá e entregar essas ofertas. Talvez por vários momentos a igreja quis ajudar o apóstolo Paulo, mas não teve condições ou meios específicos para fazer. É o que ele diz no começo, no verso 10 e no verso 11. Vocês não fizeram no verso 10 porque vocês não tiveram a oportunidade. E Paulo vai mais além, ele diz assim, olha, eu não quero com esta oferta que vocês mandaram e agradecendo, dizer que eu preciso de mais, ou que eu estou cobrando vocês, ou que eu quero mais. O apóstolo Paulo não era um apóstolo mercenário. O apóstolo Paulo ele não estava preocupado com as riquezas, com os bens, com as suas demandas.
O apóstolo Paulo, ele sabia viver com bastante, mas sabia viver com pouco. E ele diz isso muito claro aqui no texto. E por aprender a viver com bastante ou com pouco, é que ele traz então essa palavra de ensino sobre contentamento. Só quem esteve lá embaixo, meus irmãos, e agora está lá em cima, pode saber o que é passar por todas as necessidades. Só quem já esteve em humilhação e hoje está numa condição melhor, pode dizer que pode passar por todas as coisas. Se eu não experimentei ainda todas essas realidades, eu não posso declarar que eu posso todas as coisas, ou enfrentar ou passar por todas as coisas, porque eu não experimentei essas realidades ainda. Você sabe a diferença entre termômetro e termostato? Sabe a diferença entre esses dois elementos, esses dois objetos? O termômetro, ele apenas registra a temperatura ambiente. O termômetro, ele se ajusta de acordo com a temperatura. Se está quente, ele vai mostrar a temperatura elevada. Se está frio, ele vai mostrar a temperatura baixa. O termômetro não muda o ambiente, não muda as condições. Ele apenas reage à condição climática que o ambiente está. Mas o termostato não. O termostato, ele tem a capacidade de alterar as condições do ambiente. O termostato, você pode, se está frio, ajustar ele, ele vai colocar mais temperatura no ambiente, ele vai mudar o ambiente, vai mudar o cenário. Ele não se adapta como o termômetro, ele muda o ambiente, assim como faz o termostato. E nós, como cristãos, essa ilustração tem para nós uma relevância, uma aplicação muito interessante. Muitos cristãos são como o termômetro, eles se adequam à condição. Se está tudo dando certo na vida, ele está feliz. Ele está animado, ele está contente. Ele vem para a igreja, ele jubila, ele oferta, ele dá o dízimo. Se tudo está bem, ele está a 1000 por hora. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a ficar ruins, ele cai na mesma proporção. Então esse é a ideia do termômetro, é a pessoa se adequar conforme as situações e as circunstâncias que ele está vivendo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui que ele era mais como um termostato. Ele não se deixava moldar pelas condições, pelo contrário, ele tinha até a capacidade de mudar o entorno onde ele estava. Ele está preso em Roma e ele está acorrentado a um soldado, e no final da carta ele manda a saudação, lá no verso número 22, aqueles que pertenciam à casa de César. Então Paulo mudou o ambiente lá dos soldados de César, porque ele então se adequou àquelas condições e ele mudou as suas condições. Se adequar é não ser influenciado pela circunstância ao seu redor. Nós temos que aprender com Paulo, meus irmãos, que o contentamento, ele parte da presença de Cristo em nós, e nós não somos moldados pela condição exterior. Eu não sou moldado, o meu humor, a minha fé, a minha condição espiritual, ela não é afetada por aquilo que eu estou vivendo, porque senão a gente viveria numa condição muito tênue, a nossa fé correria risco em muitas dificuldades, ou em todas as situações. Então, eu quero que você pense nisso. Se você tem se adaptado às condições, sido influenciado por elas, ou se você tem buscado, com a graça de Deus, reagir às condições a ponto de poder transformá-las. As situações, elas não mudam o estado de Paulo. Aquilo que ele estava vivendo não mudou a sua condição, não mudou a sua fé, não mudou a sua disposição, não mudou o seu humor. Ele está preso, ele está acorrentado a um soldado, ele está prestes a receber uma sentença, e poderia ser uma sentença de morte, mas ele incentiva a igreja sempre a se alegrar no Senhor, a buscar ao Senhor. Então ele traz esta palavra, dizendo que ele não foi transformado pelas situações ao seu redor. Essa é uma lição preciosa que a gente aprende com o apóstolo Paulo. Não permitir, irmãos, que as situações que a gente vive molde a nossa fé, molde o nosso caráter, moldem a nossa forma de agir. O apóstolo Paulo, ele seguia servindo a Cristo. Ele era vitorioso sobre as situações. Ele não era moldado pelas situações. Você e eu, como cristãos, nós temos que ser como o apóstolo Paulo, vitoriosos sobre as circunstâncias que estamos vivendo e não ser moldados por essas situações. Paulo, ele não precisava ser paparicado, elogiado, ele não precisava de alguém que levasse ele no colo, carregasse ele nos braços, porque o apóstolo Paulo, ele tinha o Senhor Jesus como algo suficiente na sua vida.
Ele aprendeu que Cristo era suficiente para ele. Ele aprendeu que o contentamento estava na pessoa de Cristo habitando nele. Então Paulo não precisava de ninguém ali ao seu redor, né? Aí, acariciando, paparicando e fazendo todo aquele lobby para que o apóstolo Paulo então pudesse se sentir melhor e assim ele estar servindo ao Senhor. Meus irmãos, Paulo, ele seguia Cristo porque ele sabia que Cristo era a razão do seu contentamento. Mas o que é contentamento? Contentamento, irmãos, é diferente de uma falsa paz. Contentamento é diferente de uma falsa fuga de uma luta. Contentamento não é você fugir da realidade e apresentar uma falsa sensação de paz e de segurança. Contentamento é paz e confiança em meio às batalhas que nós vivemos. Contentamento é paz, é segurança, é confiança no Senhor em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Verso 11, o apóstolo Paulo disse assim: não digo isso por estar necessitado, porque eu aprendi a ficar satisfeito com aquilo que eu tenho, com a condição que eu estou. Eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios, lá no capítulo 11, só para você ter uma ideia daquilo que o apóstolo Paulo viveu, meus irmãos. Quando ele, no verso 13, diz que pode todas as coisas em Cristo que lhe dá força, é porque antes de chegar aqui, ele já passou por tudo que ele relata em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24. Veja o que diz aí. Nessa palavra de 2 Coríntios, capítulo 11, 24. 5 vezes recebi dos líderes dos judeus os 39 açoites. 5 vezes Paulo foi açoitado e cada uma dessas vezes que ele foi açoitado, ele levou 39 chibatadas. Então se você faz matemática, 39 vezes 5, você vai saber quantos açoites Paulo tomou. Aí ele continua: 3 vezes fui golpeados com varas. Então apanhou 3 vezes de vara também, não fala quantas varadas. Ele diz: fui apedrejado 1 vez. 3 vezes eu sofri naufrágio. Certa ocasião passei por uma noite e um dia no mar, se referindo a uma viagem que ele estava fazendo e deu problema na viagem, o tempo fechou. Ele ficou à deriva. Ele diz: realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos de rios com assaltantes. Enfrentei perigos no meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos nas cidades, nos desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram irmãos. Tendo trabalhado arduamente horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. É à luz disso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 13: eu posso todas as coisas, todas as coisas são possíveis para mim por meio de Cristo que me dá força. Então o apóstolo Paulo, ele sentiu o mais baixo, situação mais baixa, pior, de escassez, e ele também viveu momentos em que estava bem, ele tinha muito mais do que ele precisava. Então quando ele viveu todas essas realidades, ele soube de fato o que era o contentamento. O que é contentamento? É a paz, é a confiança no meio das nossas batalhas. É a paz, é a confiança quando vem a enfermidade, quando você perde o emprego, quando um familiar está em perigo. É a paz, é a confiança quando os seus planos não dão certo, quando os seus projetos não vão para frente. É a paz, é a confiança quando parece que o mundo está ruindo ao seu redor. É nesse ambiente que nós, como cristãos, estamos contentes. Não pela situação ao nosso redor, mas por aquele que está em nós, o nosso Cristo. O contentamento é algo que vem de dentro, ele parte do nosso interior, porque Jesus habita no nosso interior. O nosso contentamento, irmãos, não é como os estoicos na época de Paulo, eles buscavam contentamento. No seu informativo, tem um pouquinho sobre o que os estoicos, que era um grupo filosófico da época de Paulo, pensavam. E eu quero só pontuar com vocês de maneira muito breve. Como que eles buscavam o contentamento? Eliminando todo o desejo.
Então eles entendiam que não poderiam desejar nada, porque assim eles estariam então vazios de qualquer desejo, então eles eram contentes. E o resultado disso é que eles buscavam uma compreensão de que ninguém era preciso, nada era essencial, nada era necessário. Eles chegavam a tentar essa busca de que nada e nem ninguém fosse essencial para a sua felicidade. Depois eles pensavam também que eles poderiam eliminar essa sensação, as suas emoções, através da busca pessoal, através do esforço pessoal. E esse que era o erro dos estoicos. Eles buscavam satisfação ou não ser influenciados pelas situações através de uma busca interior. Mas o apóstolo Paulo diz que o contentamento não era através do fruto da sua busca, era daquilo que já estava dentro dele, o Cristo habitando nele. Então a minha satisfação, a minha plenitude não é daquilo que eu consigo construir, não é do meu esforço, não é através daquilo que eu posso fazer, mas é através do Cristo que está habitando em mim. Por isso que o nosso contentamento, ele parte da presença de Jesus na nossa vida. A palavra contente que Paulo usa aqui no verso 11 é uma referência, significa a calma, a ser autossuficiente, mas não como os estoicos, por uma busca pessoal. Ser autossuficiente, porque essa suficiência vem do seu interior e ali nesse interior está habitando a pessoa de Cristo. Lembram que Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o Cristo que vivia em Paulo dava para ele as condições deste contentamento, desta calma, dessa serenidade, desta confiança, dessa perseverança. Estar contente é você fazer valer a presença do Cristo em você, e é esse Cristo que vai lhe dar então essa sensação. Amém, queridos? O apóstolo Paulo fala sobre a providência de Deus. Nós estamos num mundo muito tecnológico, num mundo muito avançado, onde tudo tem explicação, onde tudo pode ser feito, construído, criado. Hoje perdeu-se um pouco, meus irmãos, essa ideia da providência de Deus, de confiar no Senhor, de esperar no Senhor. Nós hoje somos muito autossuficientes. Eu posso fazer, eu posso construir, eu vou atrás, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu conquisto. Hoje nós estamos centrados muito na nossa capacidade. Isso nos leva a esquecer da providência, do papel de Deus em nos abençoar, em nos servir, em nos agraciar. No verso 10 ele diz: olha, eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre vocês se preocupam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. O Paulo recebe uma oferta da igreja de Filipos. A igreja de Filipos não era uma igreja pobre, não era uma igreja rica, não. Era uma igreja com poucos recursos. Mas quem é que depositou recursos nas mãos daquela igreja para que aquela igreja pudesse enviar para o apóstolo Paulo? Foi o Senhor. Então o Senhor providenciou para a igreja de Filipos, e a igreja de Filipos então foi liberal em abençoar o apóstolo Paulo. Quando nós não temos, irmãos, nós não temos desculpa para não dar, para não ajudar, para não fazer, porque se eu creio na provisão de Deus, é o Deus quem vai me abençoar, e através da provisão dele eu vou poder ser liberal. A providência de Deus significa que Deus ele vê de antemão. Deus ele conhece antecipadamente. Deus ele sabe aquilo que nós vamos precisar. E o Deus que vem e que providencia não é apenas um Deus que sabe de antemão, mas é um Deus que age antecipadamente. O Deus que providencia, irmãos, é um Deus que ele age antecipadamente. Ele prepara o cenário, ele prepara as condições, ele abre as portas e no tempo oportuno ele nos dá então a sua bênção e a sua graça. E o exemplo muito próprio dessa questão da providência é o José. O José que é vendido pelos irmãos e vai para lá no Egito como escravo, vai para a prisão, ele fica na prisão, depois ele é alçado ao posto de governador do Egito, aí vem a fome, José abençoa todo mundo, vem os irmãos, a sua família, moram lá no Egito, José sustenta todo mundo, depois o pai morre, eles sepultam o pai, e aí os irmãos ficam com a pulga atrás da orelha. O José vai se vingar de nós porque nós vendemos ele como escravo. Mas aí o José fala o que para os seus irmãos? Fiquem tranquilos.
Deus me enviou na frente de vocês para preservar a vida de todos nós. Isso é providência. Os irmãos venderam José para o Egito, mas aquilo era parte da providência de Deus para preservar a vida de milhões de pessoas, meus irmãos. É um Deus que vê antecipadamente e ele age antecipadamente para o bem de todos nós. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, fala que Deus age para o bem de todos aqueles, que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus ele sabe daquilo que a gente precisa e antecipadamente ele prepara o cenário. Ele despertou a igreja para socorrer o apóstolo Paulo quando ele precisava desse gesto de amor. Meus irmãos, como que um gesto de amor na hora certa, no tempo certo, faz toda a diferença na nossa vida. Como que a provisão de Deus no momento certo, na hora crítica, nos dá uma fé encorajadora. Sabe aquela situação que você percebe que não tem saída, não tem jeito, não vai dar certo, parece que você não vai conseguir, e na hora, no momento certo, Deus vem e abençoa. E aí você reconhece a graça de Deus e a provisão do Senhor. Esse é o nosso Deus que ele providencia todas as coisas. Aquela igreja envia a oferta. O Epafrodito chega lá em Roma, encontra o apóstolo Paulo aprisionado, entrega aqueles bens para o apóstolo Paulo, e aquilo fez um bem grandioso para a sua vida. Eles só não fizeram antes por falta de oportunidade. Às vezes nós temos a oportunidade, mas nós não fazemos. Às vezes nós temos a oportunidade de ser canal de bênção para os nossos irmãos, e nós não fazemos. Às vezes nós como igreja temos a oportunidade de ser canal de bênção para missionários e não fazemos. O apóstolo Paulo elogia a igreja porque eles não fizeram antes por falta de oportunidade. E muitas vezes nos sobra as oportunidades e nós não fazemos aquilo que devemos fazer. Gênesis 22:14, a providência de Deus traz contentamento. Amém? Quando eu creio nessa providência de Deus, quando eu creio no poder desse Deus, quando eu creio na soberania desse Deus, eu vou estar contente, eu vou estar tranquilo, eu vou estar feliz, porque eu sei que Ele vai ser fiel e não vai deixar faltar aquilo que os seus filhos precisam. Mas além da providência, Paulo fala do poder de Deus. Verso 11 até o verso 13. Ele então vai exaltar aqui o poder de Deus, especialmente no verso 13, eu posso todas as coisas em Cristo que me dá força, em Cristo que me abençoa. Ele diz no verso 11, olha, eu não digo isso porque eu estou necessitado, eu aprendi, eu alcancei a satisfação, eu aprendi a ficar satisfeito com aquilo que eu tenho. Ele diz, eu sei viver na necessidade, mas eu sei viver na fartura. Quem já passou necessidade aqui, meus irmãos? E quem hoje está vivendo uma condição financeira melhor? Quem viveu esses dois extremos pode, então, declarar que sabe passar com um salário mínimo ou sabe viver hoje com 20, 30 o salário mínimo. Quem já precisou de uma cesta básica para um mês ou 2 meses ou um tempo, sabe hoje o que é o privilégio de poder ir no mercado, comprar o que quer e não se preocupar com o preço, depois passar o cartão e pagar sem nenhuma preocupação. É só quem viveu esses extremos que consegue entender essa questão do poder e da graça de Deus. E o que o Paulo está dizendo aqui, ele passou fome, ele teve necessidades, mas ele também passou momentos de grande fartura. Ele diz, a expressão dessa tradução que eu estou usando, satisfeito de estômago cheio, satisfeito de estômago vazio, com muito ou com pouco. E aí ele arremata essa ideia dizendo, eu posso todas as coisas. E coisas aqui, irmãos, não é que você pode conquistar tudo que você quer, que você pode orar por uma casa nova, por um carro novo, por uma mansão ou por milhões na sua conta. O poder, todas as coisas aqui, não é essa questão material da prosperidade. O poder, todas as coisas aqui, é situações, é circunstâncias, é fases da vida, é momentos em que nós estamos passando. Eu posso passar por todas as realidades, por mim não, por meio de Cristo, porque é Ele quem me dá força, e a força vem pelo poder e a graça de Deus, meus irmãos. Isso é maravilhoso para nós. Paulo, ele não se queixa da igreja. A fidelidade da igreja não dependia das coisas, a fidelidade de Paulo não dependia das circunstâncias. A sua fidelidade vinha como resultado daquilo que Cristo estava fazendo nele, daquilo que Cristo fez por ele, da graça de Cristo na sua vida. A prosperidade, meus irmãos, causa mais danos
A prosperidade muitas vezes é mais prejudicial para o cristão do que as adversidades. Dificilmente você vê alguém se afastar de Deus na adversidade. A gente vê as pessoas se afastarem de Deus na prosperidade. É muito mais fácil nós deixarmos ao Senhor quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, do que quando a gente está passando por provações e privações. Porque as provações e privações nos levam aos pés de Jesus. Mas a prosperidade muitas vezes nos afasta da presença de Jesus. Então nós temos que ter esse cuidado. A experiência de Paulo, que ele diz aqui, eu aprendi, eu tenho agora essa experiência, é uma referência a um termo dos estoicos, a autarqueia. Olha o nome da queia aí, né? A autarqueia, a palavra grega, não é fruto de busca interior. Os estoicos buscavam essa questão interior, mas é a questão do poder de Deus. A autarqueia é a autossatisfação, é estar satisfeito consigo mesmo, né? Não precisar de mais ninguém. A ideia da palavra autarquia também vem desse termo. Mas Paulo está dizendo aqui que a satisfação dele, né, a sua plenitude não vinha do seu esforço, da sua busca, do seu querer, do seu esvaziamento como eram os estoicos, mas vinha do Cristo que habitava nele. No verso 13 ele fala contente na pobreza ou contente na prosperidade. Quem de nós já tinha muitos recursos financeiros e quebrou? Quem de nós, em algum momento, já tinha muitas condições materiais e perdeu tudo? Quem de nós já passou por esses altos e baixos? Estava na prosperidade e agora está na pobreza. Ou tinha uma vida financeira mais aquém e agora tem uma vida financeira melhor. É só quem passou por isso que pode declarar que sabe o que é e que conseguiu viver esses extremos. Porque tem muita gente que não sabe administrar essas duas realidades. Se está passando dificuldade, se corrompe. Vai para a informalidade no sentido de riquezas ilícitas, não a informalidade justa e honesta, mas as riquezas ilícitas, porque está passando necessidade. E muitas vezes quem está com muita prosperidade, isso sobe ao coração e a pessoa se orgulha e ela se afasta de Deus. O poder de Cristo em nós nos dá força para vencer. Você só pode vencer na dificuldade, na provação, na conta no vermelho. Você só pode vencer com os boletos batendo em casa, o cobrador ligando, o banco mandando mensagem. Você só pode vencer se Cristo estiver habitando em você. Da mesma forma, só poderemos vencer quando a gente estiver bem em todas as situações, se o Cristo estiver habitando nas nossas vidas, porque é o poder dele que nos dá essa satisfação. João capítulo 15, verso 5, Jesus falando sobre a videira e os seus ramos, ele diz, João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nada eu posso fazer. Sem Cristo eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sem Cristo eu não tenho capacidade alguma, não tenho habilidade nenhuma. Sem Cristo nós não somos nada. Por isso nós precisamos do poder do Cristo habitando em nós. Aí sim, nós vamos poder declarar como Paulo no verso 13, posso todas as circunstâncias por meio do Cristo que habita em mim e que me dá força, então eu posso ser abençoado pelo Senhor. E o terceiro item aqui, irmãos, a partir do verso 14 até o verso 20, é promessa de Deus. Deus é um Deus que tem promessa. Verso 14, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando agora. Paulo estava preso em Roma, estava passando dificuldade, mas ele está triste? Não. Ele está lamuriando? Não. Ele está se queixando? Não. Ele diz como eu estou alegre no Senhor, verso número 10. Ele começa dizendo que a sua alegria vinha do Senhor. Ele sabe então daquilo que ele está apresentando para aquela igreja amada. Verso 15. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram. Vocês foram os únicos que se compadeceram de mim. Muitas igrejas que Paulo plantou, que Paulo fundou, tinham condições financeiras muito mais do que a igreja de Filipenses. Mas essas igrejas não ajudaram o apóstolo Paulo. Ele diz que os filipenses ajudaram financeiramente quando anunciava as boas novas pela primeira vez. Depois, quando ele saiu da Macedônia, que ele foi para Tessalônica, a igreja mandou ofertas para Paulo. Nenhuma igreja fez isso, nenhuma igreja se compadeceu em ajudar, em sustentar o apóstolo Paulo. Ele chegou a trabalhar como fazedor de tendas para cumprir, ou completar o seu sustento material.
Paulo nunca reclamou das igrejas ou das pessoas que não lhe ajudavam. Quando a igreja mandava oferta, ele recebia com gratidão e usava daquela oferta. Quando a igreja não mandava ajuda, ele ia, trabalhava para completar a sua renda. Ele nunca ficou se queixando porque as igrejas não estavam o abençoando financeiramente. Verso 16: até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque eu quero receber uma oferta de vocês. Paulo não estava preocupado em receber mais. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, verso número 18. Tenho tudo o que eu preciso. As minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Aqui Paulo assina o recibo agradecendo a igreja. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim vai suprir todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo Jesus. Aqui está a promessa de Deus para a igreja. Aqui, irmão, está a promessa de Deus para a sua e para a minha vida. Aqui está a promessa do Senhor para nós. Esse mesmo Deus que cuida de mim, diz o apóstolo Paulo, vai suprir todas as necessidades de vocês aí em Filipos, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas através de Cristo Jesus. A igreja de Filipos era pobre, era uma igreja simples, passava por dificuldades, era uma igreja que tinha suas restrições, mas Paulo diz que o Deus que agia na vida dele era o mesmo Deus que ia agir na vida daquela igreja, e a promessa de Deus não iria falhar, a promessa de Deus iria se cumprir, e aqueles irmãos seriam abençoados. A oferta que Paulo recebe daquela igreja renova o apóstolo Paulo. A ideia de renovo aqui, de renovação, dele ficar restaurado, é a ideia de uma árvore que durante o inverno perde todas as suas folhas, parece que está morta, mas depois na primavera ela começa a brotar e fica verdejante, e fica bela, e ela fica frondosa. Quando Paulo recebe o Epafrodito e aquela oferta da igreja, seu coração novamente se renovou, se reanimou, fortaleceram o apóstolo Paulo, porque ele viu ali o amor daquela igreja. Foi um investimento daquela igreja. Não no sentido material, mas um investimento espiritual. Deus iria dar riquezas espirituais àquela igreja. Então, meus irmãos, quando a igreja envia sustento para o missionário, quando a igreja abençoa a obra de Deus, quando a igreja oferta para o sustento do ministério da igreja de missionários, isso gera nos céus como que um depósito de bênçãos, e Deus ele vai abençoar ainda mais a vida da igreja. No momento em que a igreja mais precisa de recursos financeiros, irmãos, esse é o momento em que a igreja tem que enviar mais ofertas para missões. Esse é o momento em que a igreja tem que ser mais generosa com as pessoas que precisam. Porque quanto mais a igreja dá, quanto mais a igreja envia, quanto mais a igreja se desprende, mais o Senhor abençoa a igreja local. Quanto menos a igreja envia, quanto mais a igreja guarda, quanto mais a gente armazena para nós mesmos, a gente bloqueia de uma certa forma as bênçãos espirituais do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filipos enviou a oferta para Paulo e diz: olha, essa oferta que vocês mandaram é como um investimento. Deus vai retribuir para vocês. Deus vai abençoar a vida de vocês. E aquela oferta foi como um sacrifício espiritual sobre o altar. O apóstolo Paulo recebe aquela oferta e ele encara aquilo como um culto, como algo de gratidão, de louvor a Deus. Ele recebe aquela oferta da mesma forma que no Antigo Testamento os sacerdotes lá no templo recebiam as ofertas do povo e consagravam aquelas ofertas a Deus. Algumas eram queimadas e aquela fumaça que subia era um aroma agradável ao Senhor. Paulo está dizendo que aqueles bens que eles enviaram para Paulo foi como uma oferta de sacrifício, como um culto oferecido ao Senhor. A igreja pôde ajudar Paulo, pois o Senhor proveu na vida daquela igreja. Você fez um alvo de oferta de missões estaduais. Você com certeza cumpriu o seu alvo de oferta de missões estaduais. E provavelmente você recebeu muito mais bênçãos da parte de Deus através desse movimento que você fez. Quando a gente oferta, meus irmãos, para missões, Deus ele abençoa de maneiras extraordinárias. Quando a gente entrega tudo que a gente tem para Deus, não com a ideia eu vou dar para receber, aquela barganha, quando a gente faz de liberalidade, de coração, quando a gente faz por amor ao Senhor, Deus ele abre as portas do céu e Deus ele
nos abençoa. Eu já falei muitas vezes para os irmãos da nossa experiência com a Alice no tempo do transplante, como que Deus foi abençoador, como que Deus supriu, como que Deus deu além daquilo que a gente precisava, irmãos, para suprir as necessidades durante o período, né, que estivemos com a Alice. Então, eu creio, porque eu vivi isso. A igreja, quando ela abençoa, o crente, quando ele é liberal, quando a gente faz de coração, quando a gente faz por amor, por gratidão e para o culto do Senhor, Deus, ele move céus, ele abençoa, e ele manda recurso, e ele não deixa faltar aquilo que a gente precisa. Segunda-feira a gente foi a Curitiba, né, uma consulta, e uma pessoa amiga enviou uma oferta para ajudar na viagem. Ajudou com quase toda a despesa da viagem, por isso que eu não cobrei doséias, né? Porque Deus supriu antes de viajar, né? A pessoa mandou um depósito, era para fazer um pagamento de outra coisa. Eu falei, irmão, mas veio 2 valores, porque não, isso é uma oferta para vocês viajarem. Então, Deus sabe, e Ele vai prover, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de provisão. Você deve ter experimentado inúmeras experiências nesse sentido também. Deus não promete, irmão, suprir a nossa ganância. Aqui é importante você entender isso. O que Deus promete suprir? As nossas necessidades, não as nossas ganâncias. Aí que muito crente cai do cavalo, porque ele acha que Deus é obrigado a suprir as ganâncias que ele tem, né? As vaidades que ele cria no seu coração, os sonhos que ele estabelece. Mas Deus nunca disse que iria suprir as nossas ganâncias. Ele fala que vai suprir as nossas necessidades. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, não do mês, da semana ou do ano inteiro. Então, se você é uma pessoa que entende isso, você vai crer nessa promessa de Deus que vai suprir as suas necessidades. Lá em Mateus 6,33 nós lemos, né? Buscai a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e Deus lhe vai acrescentar todas essas coisas, e ali tudo que você deseja. É aquele contexto imediato de roupa, de alimento, de provisão para a sua manutenção. Então, Deus vai suprir. Deus promete suprir nossas necessidades, não as nossas ganâncias. A obra de Deus, realizada à sua maneira e para a sua glória, nunca vai faltar provisão divina. A obra que a gente faz para Deus e para a sua glória nunca vai faltar provisão, porque é Ele quem vai dar a provisão, porque é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para o louvor dEle. Agora, aquilo que a gente faz para a nossa glória, para a nossa honra, para o nosso louvor, aquilo que a gente faz para ter o nosso nome na placa, aí, irmãos, Deus, ele não se compromete com isso. Deus, ele não se compromete com isso. Contentamento é resultado de recursos adequados. Eu estou contente quando eu tenho os recursos adequados e necessários para cada circunstância. Contentamento é quando não me falta, mas contentamento também é quando não me sobra. Contentamento é quando a gente tem exatamente aquilo que a gente precisa. Providência de Deus, poder de Deus e a promessa de Deus. É isso que traz para nós o contentamento. Quando eu entendo o poder de Deus, que Ele age antecipadamente, quando eu creio na provisão de Deus, de dar aquilo que eu preciso, e quando eu entendo que Ele tem promessa, Ele vai cumprir, eu posso declarar como o apóstolo Paulo, posso passar por todas as coisas, porque Cristo me dá força. Ele termina a carta saudando aqueles irmãos, né, verso 21 até o verso 23, ele diz, né, os santos que estavam em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo aqui, né, o Epafrodito estava lá, Timóteo provavelmente estava com Paulo também nesse tempo, mandam saudações. Todo o povo santo daqui de Roma, os cristãos de lá enviavam saudação para aquela igreja amada. E aí ele destaca os da casa de César, provavelmente soldados que se converteram no tempo que Paulo estava lá, outras pessoas que viviam naquele ambiente, né, romano. Paulo, ele mesmo preso, ele não deixou de pregar o evangelho, ele levou pessoas para Cristo. E ele conclui a carta dizendo que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. O segredo do contentamento, irmãos, é o Cristo habitando em nós. O segredo do contentamento não é ter muito dinheiro, não é ter muitos recursos, não é ter muitas coisas. O contentamento parte da presença do Cristo em nós, compreendendo o seu poder, sua provisão e crendo nas suas promessas. Amém? Para encerrar, para finalizar, 5 aplicações muito objetivas nessa última parte de Filipenses.
Primeira aplicação, eu já compartilhei com os irmãos de maneira mais precisa, diz que contentamento não é fruto das circunstâncias. Eu não vou estar contente quando tudo está bem. Até a gente pode estar contente quando tudo está bem, mas a gente tem que ter contentamento também quando nem tudo está bem. Então o contentamento ele não é fruto de circunstâncias, porque senão nossa vida sempre é uma montanha-russa. A gente nunca vai ter uma estabilidade. Nós não somos vítimas das situações, nós somos vitoriosos sobre as situações, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então essa é uma percepção que a gente precisa ter. Nós não somos influenciados pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Nós em Cristo somos vitoriosos por todas as situações que nós estamos vivendo. Nós somos vitoriosos em Cristo em qualquer circunstância que a gente está vivendo. Como o apóstolo Paulo diz, de barriga cheia ou de barriga vazia, passando frio ou tendo agasalho. A vitória, ela vem através deste contentamento nas circunstâncias, porque o Cristo habita em nós e nós somos vitoriosos em cada uma delas. Não deixe a sua fé, não deixe o seu humor, não deixe o seu estado, não deixe a sua disposição, não deixe nada que venha de fora influenciar ou mudar esta realidade na sua vida. Ah, pastor, mas tem situações que vêm e a gente fica abatido? Claro, quem não fica abatido com uma situação, com uma dificuldade? Mas esse abatimento ele não pode mudar aquela essência que está dentro de nós. Essa situação não pode mover a fé que nós estamos desenvolvendo diante do Senhor. A segunda aplicação, aprendemos a viver contente só quando passamos por altos e baixos, dificuldades, e Cristo for suficiente em todas essas situações. Hoje nós almoçamos uma deliciosa costela na casa do meu cunhado. Tem coisa melhor que uma boa costela, meus irmãos? Tem coisa melhor que uma boa costela? Agora, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, no seminário, a minha janta de quase todas as noites era um jiló grelhado na frigideira com ovo frito instalado por cima. Uma panqueca de jiló. Você já comeu panqueca de jiló? É uma maravilha, muito bom. Por muito tempo lá no Rio de Janeiro, no seminário, essa era a minha janta. Tinha meses que chegava no final do mês e as ofertas acabavam, então eu tinha que racionar, tinha que comprar ali as coisas contadinhas para passar o mês. Hoje eu consegui, graças ao cunhado, comer uma saborosa costela. Então quando você experimenta esses altos e baixos, quando você vive essas situações e você aprende o contentamento nelas, irmãos, isso é maravilhoso. Eu não preciso comer costela ou picanha todos os dias para ficar contente. Eu posso estar comendo lá um feijão, arroz, um ovo frito, qualquer coisa, e estar contente porque o Cristo está habitando em mim. Então a gente aprende a viver contente só quando a gente passa por esses altos e baixos. Só quando você tem que apertar ali o último, 10, 20 reais, 50 reais no mês para chegar até no final, sabe? Quando você tem que fazer aquele malabarismo. A gente aprende o contentamento diante dessas dificuldades. E o contentamento ele vem por conta do Cristo ser suficiente. Se Cristo é suficiente para mim com a barriga vazia, isso é contentamento. Se o Cristo é suficiente para mim com a barriga cheia, isso é contentamento. Terceiro, confiar na provisão de Deus é um passo de fé. É passo de fé confiar na provisão de Deus. Confiar nessa provisão, irmãos, é exercer a fé. É o caminho para o contentamento. Então, confiar na provisão de Deus é um passo de fé e é o caminho para o contentamento. Exercer a nossa fé nessa provisão do Senhor. O contentamento vem através desse exercício de fé. Deus sabe daquilo que a gente precisa e Ele vai suprir aquilo que a gente precisa. Por isso a gente então tem contentamento. Parece que não vai dar às vezes, mas dá. Sempre dá, não é assim? Parece que não vai ter jeito, mas sempre tem jeito. Desse mês eu vou quebrar. Esse mês não vai dar jeito. Esse mês, mas aí chega no final do mês, Deus abençoa, Deus honra e a gente começa mais alguns ciclos na nossa vida. Quarto, exercitar a fé libera o poder que nós precisamos para lidar com as exigências da vida. Exercitar a nossa fé libera então o poder para a gente confiar em Cristo Jesus. Exercitar a fé, irmãos, todos os dias, em cada situação, em cada circunstância, é exercitando a nossa fé, de fé em fé, vivendo pela fé, que a gente vai aprender a confiar nesse poder de Deus e não confiar na nossa capacidade, não na nossa força, não nas nossas habilidades. E último, Deus tem promessa
para aquele que vive de acordo com a sua vontade. Ele tem promessa para quem vive de acordo com a sua vontade, para quem anda nos seus caminhos, para quem é fiel, para quem busca de todo o coração. Ele tem promessa para quem o adora em espírito e em verdade. Ele tem promessa para quem serve a Ele e faz tudo para a glória dEle, não para a glória própria. Ele vai suprir as necessidades. Ele não vai suprir os nossos desejos. Esse é o segredo de Paulo para o contentamento. E ele estava satisfeito na graça de Jesus que estava sobre sua vida. Amém? Jesus, como nós somos gratos pela sua palavra. Como somos gratos por esta palavra do apóstolo Paulo, por essa carta aos Filipenses. Como que nós somos desafiados a buscar a alegria do Senhor em toda e qualquer situação. Mas não importa se as coisas estão bem, se tudo está dando certo, se os nossos planos estão avançando, se nós estamos prosperando ou não. Isso não nos importa. Nossa felicidade, nosso contentamento não está nessas coisas circunstanciais. O nosso contentamento está no Cristo que habita em mim, o Cristo que está no meu coração, o Cristo que me dá força, o Cristo que tem promessas para mim, o Cristo que tem poder e autoridade sobre todas as circunstâncias. E eu sei, Pai, que eu não terei necessidade, eu sei que eu não vou passar por dificuldades, eu sei que o Senhor vai suprir, Pai, essas necessidades. O Senhor vai me dar um pão para cada dia, o Senhor vai me dar o sustento de cada dia, o Senhor vai me dar a roupa que eu preciso para cada dia, o Senhor vai suprir e abençoar, Pai, essas necessidades, porque o Senhor é fiel, Deus. E se o Senhor assim quiser nos abençoar com prosperidade, se o Senhor quiser nos abençoar com muitos bens, Pai, nós também vamos estar felizes, satisfeitos, não pelos bens, mas pelo Cristo que habita em nós. Porque é o Cristo o segredo para o contentamento em toda e qualquer situação. Que esta carta, Pai, continue falando, ecoando aos nossos corações, e que nós possamos sempre recorrer a ela nos momentos em que nós precisamos. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, muito obrigado pela tua provisão, e que nós possamos declarar, como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas, posso todas as circunstâncias, posso passar por tudo pelo poder do Cristo que está em mim e me abençoa. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.